Mas um dia, num lar, que é um sentimento que nos ocorre, eu gosto de fazer essa distinção. Lar não é um aglomerado de paredes e móveis. Lar é um sentimento que nos ocorre. Eu estou às vezes diante de algumas pessoas que significam um lar para mim, porque me colocam no eixo da minha verdade. Eu fico tão à vontade que tudo aquilo que é meu eu sei oferecer. O outro me desperta naquilo que tenho de melhor. O outro me educa, o outro me faz pensar de forma elevada, o outro me faz sentir de forma elevada. E aí se eu identifico como amor. Meu Deus, como seria bom se todos nós tivéssemos isso. Às vezes os nossos desastres vida fora é porque nos falta alicerce familiar, minha gente. Às vezes os nossos desastres como pessoas é porque nos falta a estrutura que nos sustenta e que nos dá condições de amadurecer. Os nossos relacionamentos imaturos, as nossas iniciações imaturas, as nossas construções familiares sempre marcadas pelo improviso, pelo desajeito, pela imaturidade, vão dificultando cada vez mais a melhora deste mundo. Porque o mundo vai evoluir no dia em que nós estivermos no eixo da nossa verdade, fazendo o nosso papel e gerando filhos mais saudáveis e mais evoluídos, mais solidários, menos indivíduos, mais pessoas. A isso nós chamamos de catequese, cristianismo. As outras religiões dão outros nomes, mas no fundo, o que a gente quer é ser uma pessoa emocionalmente educada, capaz de viver com o outro, de oferecer o que tem de melhor e de receber do outro a mesma coisa. Meu Deus, como seria bom se todos nós tivéssemos isso. Como seria bom se todos nós tivéssemos condições de ouvir essas frases ao longo da vida. Deixa eu ver a mão machucada. Quando a nossa mãe se interessava pelo joelho esfolado, pela mão machucada, ela tinha acesso a outros lugares em nós, que não eram físicos. Quantas vezes a minha mãe, curando um joelho esfolado, ela curava uma tristeza dentro de mim. A gente só virou gente. A gente só virou gente porque alguém se interessava que a gente não dormisse tão tarde. Sai dessa cama. Se talvez a gente se não tivéssemos escutado as repreensões que nos educam, a gente não daria nada nesse mundo. A gente teria sido movido pelas preguiças que são tão próprias da adolescência, quando a gente não quer nada nessa vida. Quando a gente acha que tudo é um desastre, e lá vem a nossa mãe pacientemente, ou o nosso pai, ou o nosso tio, aquele que tem acesso a nós. Sai dessa cama, pelo amor de Deus, você tem que estudar. Ou então quando nos autorizava o contrário do que estava dizendo. Filho, não chora. Aí é que a gente chorava mesmo. Porque nada nos faz mais chorar do que quando uma pessoa que nos ama e nos fala, não chora. Sabe quando você ama? É quando o seu choro é plenamente autorizado. Quando o outro não tem urgência em saciar o próprio egoísmo de não querer alguém sofrendo ao lado. Mas a frase não é para ser interpretada ao pé da letra, é para ser interpretada no seu avesso. Quando alguém que nos ama fala, não chora, é porque ela está nos dando o direito de chorar tudo que a gente precisa chorar e que às vezes a gente não tem direito. Eu costumo dizer que velório público é a melhor invenção dos últimos anos. Que lá você entra, chora e não precisa dar satisfações a ninguém. Entra, dá uma chorada e vai embora. Nós estamos muitas vezes proibidos de chorar. Porque às vezes você precisa chorar, mas não sabe por quê.
E se você chorar na frente do outro, ele racional que é, por que você está chorando? Aí o que a gente fala? Não sei. O choro alivia. E os que nos amam sabem que às vezes um bom sorriso só é construído depois de muitas e muitas lágrimas. Por isso, por mais difíceis que sejam os vínculos humanos, não desista deles. São eles que nos educam. Nesta vida, o que a gente mais precisa é ter ao lado pessoas que nos ajudem a educar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Porque somente assim a gente vai chegando ao que Deus quer de nós. Porque a educação da alma, dos sentimentos, do pensamento, é que nos tornam homens e mulheres livres, para que a gente possa ser exatamente aquele que Deus projetou, aquela que Deus quis. Para a gente poder dizer sem medo que se hoje eu sou livre, é porque esta liberdade foi construída pelas pessoas que me amam. Erga os seus braços para o céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Solta a sua voz. Qual é a libertação que você hoje gostaria de receber do Senhor? Qual é a libertação que hoje você precisa para a sua vida? Os poderes de Deus estão em você, mas pode ser que o seu estilo de vida, a maneira como você se interpreta, tenha lhe impedido de conhecer os poderes do Espírito em você. O Espírito te blinda contra todo o mal. O Espírito te blinda numa ponte que faz chegar a Deus. Aqueles que passam pela sua vida. E hoje nós queremos acordar a força do nosso batismo em nós. A força do Espírito Santo nos concedendo os munos de Cristo. O muno sacerdotal, para que você possa abençoar os que passarem por você. Para que você possa derramar bênçãos nos seus trabalhos, com as pessoas que você convive. Você tem o mundo sacerdotal de Cristo. Você é sacerdotisa de Cristo. Você é sacerdote de Cristo. Você participa de uma forma diferente da minha, mas o batismo te dá a autoridade de ser, de representar a bênção de Deus pelo mundo. E hoje nós queremos acordar isso em nós. Nós recebemos um mundo profético. Que o Senhor hoje destranque a sua profecia. E não se engane, profecia não é você subir nos púlpitos e ficar dizendo aos outros como eles devem viver, não. A primeira profecia que nós precisamos viver e professar é sobre a nossa vida. Como você precisa viver. Não permita que o diabo dê a ordem. Que a ordem da sua vida seja sempre dada pelo Espírito Santo em você. Que você nunca precise passar pelos outros para entender o que Deus quer da sua vida. Que o outro seja apenas um instrumento para ajudar a discernir. Mas a autoridade primeiro é sua. E hoje nós queremos acordar essa autoridade. O mundo profético desperta a profecia no seu coração. Seja profetiza na vida dos seus filhos. Seja profeta na vida dos seus filhos. Seja profeta e profetiza na vida dos seus amigos. Leve a palavra que liberta.
Expulse a palavra que faz mal, que amaldiçoa. Tranque as forças da palavra negativa e desperta a força espiritual da palavra que unge, da palavra que cura, da palavra que encaminha, que endireita, que sara, que abraça, que converte. Toma posse hoje do dom da profecia de Cristo. E por fim, o munus regio. Nós temos a dignidade de Cristo em nós. Que nada e nem ninguém venha ofuscar essa dignidade. Nós estamos coroados com a dignidade de Cristo. E essa dignidade não é outra coisa senão um caminho de santidade. Quanto mais digno você se sentir, quanto mais digno diante de Deus e pequeno diante dele também, porque é ambíguo. A dignidade é um reconhecimento de valor, mas é também um reconhecimento de pequenez e de humildade. O digno é aquele que se sabe pequeno, mas reconhece o valor que tem mesmo sendo pequeno. Desperta a dignidade naqueles, Senhor, que estão esquecidos do valor que têm. Há muitas pessoas entre nós hoje que estão esquecidas do valor que têm. E nós queremos proclamar a quebra de toda a maldição que nos fez esquecer quem somos. Nós somos filhos amados de Cristo. Filhos amados de Deus. A salvação nos foi oferecida. E nós não queremos aceitar as condenações que tantas vezes nos amarram, nos retiram a liberdade. Erga os braços para o céu e diga comigo: eu quero, Senhor, o dom sacerdotal, o dom régio, o dom profético. Liberta a minha vida, Senhor. Liberta o meu coração. Me ajude, Senhor, no exercício de amor próprio. Jogar fora os ódios que eu guardei. Às vezes Deus nos visita, Rafaela, através de pessoas que numa passagem muito breve pela nossa vida nos deixam aprendizados eternos. Eu vejo o tempo todo isso acontecer. Como pessoas que passam de maneira tão breve por nós nos deixam um aprendizado que às vezes nós temos uma vida inteira para absorver. São riquezas que não cabem no tempo. Eu, particularmente, penso que o aprendizado mais difícil que nós fazemos em Deus é de crer justamente na sua misericórdia. Porque a gente sempre tem a tentação de olhar o amor de Deus por nós a partir do amor que a gente tem pelo outro. Nem sempre eu tenho disposição de amar o outro quando ele não merece. Muitas vezes eu tenho uma dificuldade imensa de querer bem o outro quando ele não me oferece motivos para este querer bem. E acreditar na misericórdia de Deus é um processo, é definitivamente o ponto-chave para a nossa vida ter qualidade. Porque quem se sente amado por Ele enfrenta qualquer batalha. Estou errado? Minha gente, se tem uma coisa que nós não podemos nos esquecer, é que um coração só pode ser cristão à medida que ele é livre. Até para amar. Pode observar, às vezes a gente ama por necessidade, por interesse. Mas o amor cristão não é fruto da necessidade e do interesse. O amor só é cristão à medida em que nós somos livres. Eu não preciso te amar. E amo mesmo assim. Eu não recebo absolutamente nada por te amar, mas amo mesmo assim. Aí você entra num território de gratuidade que nem sempre nós conseguimos acessar. Nós estamos falando de um território de gratuidade que não se chega muito facilmente. Requer a disciplina do coração,
requer sondar a fundo a nossa estrutura humana, para que a gente possa identificar nesta estrutura humana o que ali está nos dificultando a viver o Evangelho hoje. E aí eu começo a me perguntar, né? E você também pode se perguntar: e eu? O que eu faço para tornar a vida do outro melhor, né? Será que você já marcou a vida de alguém? Será que alguém já pode dizer que ficou melhor porque você existe? Melhor porque você faz o trabalho que você faz? Você como médico, né? Eu acho que para você é muito compensador, ainda que você não consiga salvar aquele paciente, mas que a sua competência extrapolou todo o seu conhecimento médico, ele foi além e deu àquela pessoa até mesmo condições de morrer em paz, porque você foi humano, porque você tratou com dignidade até o fim, porque você não olhou para aquele corpo doente apenas como uma matéria que estava se despedindo do tempo. Você que é professora, né? A marca positiva que deixou naquele coração que um dia passou por você. A marca positiva que você deixou no momento em que ensinou com um pouco de mais de paciência que o convencional, ou no momento em que você acolheu aquele que era mais rebelde e que de repente era justamente rebelde por não ter sido acolhido do jeito certo pela vida, pela família que tem. Passar pela vida do outro e ter a oportunidade de ser esse instrumental que deixa o outro mais feliz. Eu acho que para isso vale a pena viver, minha gente. Que a amizade é uma espécie de resgate. Nós somos resgatados pelas pessoas amigas. O amigo, ele tem um olhar capaz de nos resgatar do fosso das nossas misérias. Assumir o lugar do outro é tão sofisticado do ponto de vista humano, porque requer tanto desprendimento em assumir e o outro permitir que seja assumido o seu lugar. Então a gente vai fazendo a experiência do amigo como algo essencial à nossa vida. O outro faz por mim aquilo que eu tenho dificuldade de fazer, ou o outro faz por mim aquilo que eu não posso fazer. Aí você compreende o significado mais profundo da amizade, que é justamente a gente ser esse sinal sagrado de salvação na vida do outro. Gosto de compreender a nossa experiência de Deus como uma experiência de ficar amigo dele. Crescer na amizade, na cumplicidade. E aliás, para isso nós temos amigos, para nos ensinar que isso é possível. É interessante a gente identificar que as experiências sobrenaturais só são possíveis àqueles que foram bem alimentados de experiências naturais. Crer que Deus é Pai, por exemplo, requer a gente ter confiança no Pai da gente. Porque senão essa frase, essa expressão não diz nada para nós. Todos os empecilhos da falta de experiência humana são colocados na nossa relação com Deus. Pode ser que seja mais fácil para alguns a gente dizer que Deus é mãe. E é por isso que nós fazemos questão de resgatar toda a ternura, a misericórdia de Deus, que são atributos tão femininos. Me desculpem os homens, mas a ternura quem nos ensina são as mulheres. A misericórdia, né? Fazer caber dentro do coração o outro que está na minha frente, diante de mim. Meu coração tem espaço para ele. Ele não fica de fora. Porque é impressionante, minha gente. Não basta ir muito longe. Basta você observar ao seu redor como as pessoas estão mergulhadas em futilidades, em misérias, que parecem ser alegrias. Como as pessoas estão sobrevivendo do temporário. Tudo muito externo, tudo muito fútil. O contexto do joio é muito forte entre nós. A gente ser arrancado deste contexto de futilidade e ser colocado diante do Senhor é um desafio grande.
E jamais poderá ser esquecido aquele que nos arrancou do fosso de nossas misérias, aquele que nos fez esquecer, ainda que temporariamente, o contexto dos nossos pecados e nos fez acreditar naquilo que é sublime em nós. Se a gente não é livre, não adianta a gente querer viver o Evangelho. O Evangelho só é possível, as propostas de Jesus só são possíveis às pessoas que conquistaram essa liberdade interior. É por isso que a conversão, ela engloba a totalidade da nossa vida. É por isso que nós não podemos falar de religião sem psicologia. A gente não pode falar de religião sem os conhecimentos antropológicos, sem os auxílios das ciências. Sim, porque olha como isso é fantástico. Para eu ser capaz de viver com verdade um valor cristão, eu preciso corrigir muitas coisas no meu inconsciente, muitas coisas na minha vida que eu não conheço a origem. Então eu preciso começar a acessar este território desconhecido para lançar algumas luzes sobre ele e tentar arrancar dali alguma coisa que me ajude a compreender o presente. Você identificar que uma pessoa, ao descobrir o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida, ela assume na vida do outro o papel de fazê-lo também descobrir o propósito de Deus para a sua vida. E isso não para, isso não termina. E aí você pode pensar nas pessoas que foram fundamentais na sua vida para que você fosse um pouco mais feliz, né? Você parar para pensar que a vida do outro lhe enriqueceu, a vida do outro lhe deu mais sentido, a vida do outro lhe ajudou a você superar as suas perdas, as suas mortes, as suas decepções, os seus fracassos. A vida do outro que lhe chegou por um livro, às vezes autores que nós nunca tivemos a oportunidade de encontrar pessoalmente. E que foram um alento na nossa história, porque nos ajudaram a modificar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de interpretar as nossas decepções, a música, né? Os ministros de música pelo Brasil afora. A experiência de acreditar que Deus é amor, que Deus é Pai, que Deus é amor, requer que eu tenha tido uma experiência amorosa com meu Pai. Aí você poderia me dizer, padre, então quem não teve uma experiência amorosa com o Pai na terra nunca vai entender Deus no céu? Não, porque a gente pode se curar com o tempo. Nós não estamos condenados a morrer vítimas de tudo aquilo que nos foi ausente como humanos. Eu tenho muitas ausências dentro de mim, graças a Deus não tenho essa ausência de pai, fui muito bem amado pelo meu pai. Mas encontro o tempo todo pessoas que lutam contra os seus prejuízos existenciais, humanos. Não se sentem vítimas. Podem até sofrer, é difícil, é doído ao coração humano a gente reconhecer as ausências. O propósito de Deus para a minha vida pode parecer grande demais para caber no meu entendimento, mas eu posso esmiuçar isso no meu dia a dia, identificar onde é que Deus quer que eu floresça. Nada se submete ao desviver. O que foi dito não se recolhe à boca, o que foi escrito não se deixa apagar. As escolhas nos trouxeram até aqui. O arrependimento não altera um só centímetro do passado. Perdoe-se. Tudo aconteceu como podia ser. Eu sei que você tem uma tendência de se acusar diariamente por aquilo que não alcançou, por aquilo que fez de errado. É natural na vida humana. Isso quando não enchemos a nossa vida de si. Se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse ido, se eu tivesse ficado, nós sempre teremos muitas possibilidades para a acusação. Mas não faz sentido. A vida que você tem diante de você hoje precisa ser perdoada, para que não fique nenhum ressentimento, nenhuma mágoa.
para que você tenha condições de seguir adiante. Olhe-se com generosidade. Você alcançou tanto. Errou, perdeu, foi traída. Tudo bem, passou. O que você agora pode fazer com o passado, sim, é importante. A vida que você tem diante dos seus olhos, essa página em branco, que Deus lhe dá a oportunidade de escrever. Só isso importa. Coloque os seus olhos nisso. Deixe de olhar para o passado, criar conjecturas que não serão possíveis mais. Não podemos alterar um só centímetro do que passou. Mas o presente, o presente, esse está diante de nós e espera a nossa dedicação. O presente está diante de nós e, se quisermos, poderemos transformá-lo num grande acontecimento. Uma grande oportunidade de fazer a vida valer a pena e de viver confortavelmente em nós mesmos. Perdoe-se. Não se acuse por aquilo que você não fez, não se condene pelo que deixou de fazer. Se hoje você puder fazer alguma coisa por você, faça. Aconchegue-se. Reconsidere tudo aquilo que você usa para se acusar. Tenha mais misericórdia. E aprenda. Aprenda com os erros. Não permita que eles se transformem numa fonte de martírio na sua vida. Permita que eles sejam uma fonte de aprendizado. Isso sim importa. Aprender com o passado e fazer o presente valer a pena. Padre, como saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Tomei uma decisão e estou com muito medo de não estar fazendo a coisa certa. Minha filha, eu costumo dizer que a vontade de Deus nós a identificamos através do bom senso. Deus fala para nós, a gente tem aquela visão, né, de que Deus entra, grita numa nuvem, meu filho, ou que Deus virá em sonho, né? Não, pelo amor de Deus. Como é que Deus fala comigo? Através do bom senso. Quando eu olho para uma situação e eu descubro que eu preciso fazer aquilo. O bom senso me aponta, o melhor a ser feito é isso. E como é que eu confirmo? Através de pessoas de bom senso, eu vou lá, peço um conselho. Deus nos fala assim, minha gente. Através de pessoas sábias que a gente procura, olha, eu queria uma opinião sua. Você acha que se eu fizer assim vai dar certo? E é muito bom a gente ter pessoas que a gente tenha essa confiança em procurar, em abrir o jogo, em contar quais são os nossos projetos. O que você acha? Estou pensando em fazer isso. Será que isso é vontade de Deus para a minha vida? Agora, nunca coloque o parâmetro de decisão para uma pessoa apenas, não. O padre me falou isso e eu vou seguir à risca o que ele falou. Cuidado. Pode ser que aquele padre tenha falado sem muita reflexão também, estava lá louco para te despachar, estava correndo apressado, que às vezes a vida é assim, minha gente. Às vezes você está naquela correria danada, vem a pessoa, padre, e coloca uma questão tão séria, que é injusto comigo. Eu não quero refletir a sua vida de qualquer jeito. E às vezes, no meio da pressa, da confusão, eu não tenho como lhe dar um conselho sábio, eu não tenho como analisar com profundidade a sua questão. Então é melhor você ter a convicção de que Deus falará ao seu coração e você terá certeza de que vai estar fazendo a vontade de Deus quando você começa a procurar o bom senso. Então, eu ajo a partir de um bom senso. É notório isso dentro do processo humano, né? É fácil identificar. Então, Deus me quer agindo assim, assim, assado. Eu estabeleço um projeto e começo a conversar com pessoas que me amam, com pessoas que têm uma visão um pouco mais ampla daquilo que eu estou refletindo sozinho. Isso é um bom jeito que a gente tem de buscar este caminho, né? Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso,
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Padre, como saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Tomei uma decisão e estou com muito medo de não estar fazendo a coisa certa. Minha filha, eu costumo dizer que a vontade de Deus nós a identificamos através do bom senso. Deus fala para nós, a gente tem aquela visão, né, de que Deus entra, grita numa nuvem, ô meu filho, ou que Deus virá em sonho, né? Não, pelo amor de Deus. Como é que Deus fala comigo? Através do bom senso. Quando eu olho para uma situação e eu descubro que eu preciso fazer aquilo. O bom senso me aponta, o melhor a ser feito é isso. E como é que eu confirmo? Através de pessoas de bom senso, eu vou lá, peço um conselho. Deus nos fala assim, minha gente. Através de pessoas sábias que a gente procura, olha, eu queria uma opinião sua. Você acha que se eu fizer assim vai dar certo? E é muito bom a gente ter pessoas que a gente tenha essa confiança em procurar, em abrir o jogo, em contar quais são os nossos projetos. O que você acha? Estou pensando em fazer isso. Será que isso é vontade de Deus para a minha vida? Agora, nunca coloque o parâmetro de decisão para uma pessoa apenas, não. Ah, o padre me falou isso e eu vou seguir à risca o que ele falou. Cuidado. Pode ser que aquele padre tenha falado sem muita reflexão também, estava lá louco para despachar, estava correndo apressado, que às vezes a vida é assim, minha gente. Às vezes você está naquela correria danada, vem a pessoa, ô padre, e coloca uma questão tão séria, que é injusto comigo. Eu não quero refletir a sua vida de qualquer jeito. E às vezes, no meio da pressa, da confusão, eu não tenho como lhe dar um conselho sábio, eu não tenho como analisar com profundidade a sua questão. Então é melhor você ter a convicção de que Deus falará ao seu coração e você terá certeza de que vai estar fazendo a vontade de Deus quando você começa a procurar o bom senso. Então, eu ajo a partir de um bom senso. É notório isso dentro do processo humano, né? É fácil identificar. Então, Deus me quer agindo assim, assim, assado. Eu estabeleço um projeto e começo a conversar com pessoas que me amam, com pessoas que têm uma visão um pouco mais ampla daquilo que eu estou refletindo sozinho. Isso é um bom jeito que a gente tem de buscar este caminho, né? Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando a gente olha diferente, quando Ele modifica o nosso jeito, quando eu tenho um olhar semelhante ao de Jesus, naturalmente eu vou ter comportamentos semelhantes ao dele. As minhas escolhas serão mais parecidas com a dele, porque ele é o meu referencial. Eu não posso me desprender disso. Se eu digo que sigo Jesus, eu preciso, é obrigação minha, ter os comportamentos e as atitudes dele. Não tem sentido a gente rezar e não permitir que essa oração transforme quem a gente é, né? Não faz sentido isso. É o que a gente falava aqui no início do programa. Todos nós estamos vivendo um combate diário. Contra quem? Contra nós mesmos. Porque sou eu que fico me boicotando. É você que se boicota. Quando você não permite que a sua oração atinja o cerne da sua existência, de que vale rezar tanto? A oração que não transforma a vida não faz sentido. E às vezes a gente reza justamente para esconder a nossa indisposição de lidar com o que é humano. Eu preciso mexer aqui nas minhas misérias, e porque não tenho coragem de fazer isso, eu finjo que sou um beato. E vivo rezando para poder dar uma satisfação ao outro, e vivo rezando para poder parecer ao outro de que estou no caminho certo. Quando, na verdade,
o nosso alento não vem dessa exposição pública. Isso tem que ser o nosso compromisso. Às vezes a pessoa passa pela nossa vida uma única vez. Eu preciso deixar nela os registros do meu cristianismo. Às vezes a gente nunca mais vai voltar a encontrar aquela pessoa lá. Uma viagem que você fez. Você precisa deixar nela as marcas do seu cristianismo. Deus nos quer transformados, nele transformados. A proposta cristã é tão fantástica, tão bonita. Eu tenho como referencial Jesus e nele eu quero ficar transformado. Quero ser parecido com ele. Você se recorda que quando você era criança e você admirava muito um super-herói, ou você admirava muito um professor, ou seu pai, a sua mãe, alguém que era adulto, que era maior que você, que tinha mais poder, você não tinha vontade de ser parecido com aquela pessoa? Quantas vezes você vai para o salão de beleza, né? Senta lá naquela cadeira e fala, eu quero ter o cabelo da Carolina Dickman, né? Eu quero ficar parecido com fulano de tal. Isso é natural na vida humana. Mas pelo amor de Deus, queira parecer com alguém que verdadeiramente pode interferir no seu jeito de ser. Eu até admito a possibilidade de você gostar daquele cabelo e cortar igual, não é nenhum problema não. Mas queira uma semelhança mais profunda com alguém, e que esse alguém seja Jesus. Queira conhecê-lo, buscar as alturas. Esse tema que tantas vezes foi recorrente aqui, o buscar as coisas do alto, é também buscar as coisas de dentro. Minha gente, essa é uma carência muito grande nossa nos dias de hoje. Nós estamos cada vez mais indispostos em buscar as coisas de dentro. O nosso olhar é sempre muito para fora. Nós estamos desaprendendo o olhar de dentro. Agora, eu acredito que o nosso comprometimento com Jesus, que o nosso cristianismo, que essa oportunidade de lutar do jeito certo, de alcançar esse crescimento tão necessário para que a gente se distinga no mundo como um cristão de verdade, essa luta vale a pena. Porque nós queremos um mundo melhor. E nós queremos trazer para este mundo em que nós estamos situados os valores do reino dos céus. Porque essa escatologia tem sentido. Essa esperança tem sentido. Essa religião tem sentido. O que nós esperamos para a eternidade, nós já antecipamos no tempo. Com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. E isso é cristianismo. Quando você é capaz de olhar para o outro, sabendo que ele é igual a você. Que não há dinheiro no mundo que possa nos tornar melhores que o outro. Que não há nenhum sucesso. Eu sou um homem de sucesso, eu sou uma mulher de sucesso, eu estudei, eu fiz isso e aquilo. O seu cristianismo vai lhe mostrar que de nada vale todo este sucesso, que de nada vale todo este reconhecimento, se você não souber viver com serenidade, se você não souber olhar para aqueles que estão do seu lado, com respeito, com amor, com carinho. Quantas orações a gente precisa para que Deus transforme o nosso coração? É a quantidade? Eu creio que não. É a qualidade do que a gente reza. Então digamos que a pessoa faça muito menos orações do que nós, e ela já tem um comportamento cristão. Ela trata as pessoas de maneira cristã. Ela é justa nas suas relações, ela é verdadeira, ela promove o bem. Às vezes, eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Por isso eu sou amigo de tantas pessoas que têm uma religião diferente da minha e estabeleço relações muito fecundas com gente que nem acredita em Deus. E graças a Deus, porque eu creio, por onde eu vou, eu tenho encontrado testemunhos assim. Às vezes no aeroporto. Padre, eu me identifico com o seu discurso. Por quê? Faço questão de perguntar, né? Não, a minha religião é outra, ou eu sou evangélico, mas gosto de ouvi-lo, eu sou espírita, gosto de ouvi-lo, ou eu não creio em nada e gosto de ouvi-lo. Eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Eu me atenho ao bem que elas promovem.
Fica de olho nisso. Presta atenção nisso. Eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Às vezes observo a maneira como nós rezamos e eu fico preocupado porque a nossa oração é muito a expressão daquilo que nós queremos. Nós rezamos e pedimos muito a Deus o que a gente quer. Mas eu não acho isso muito honesto. Porque pode ser que o que nós hoje estejamos pedindo, fruto do querer que nós conhecemos, porque o querer está muito mais à flor da pele. O que você quer? É mais fácil dizer do que se nós precisássemos dizer o que nós necessitamos. Então, quando a nossa oração é excessivamente a expressão do nosso querer, pode ser que ela não surta efeito, porque a gente acha que nós não estamos sendo correspondidos por aquilo que nós pedimos. Deus não esteja dando aquilo que a gente quer. Mas se a gente modifica um pouco a nossa maneira de pensar a oração, então eu apresento a Deus as minhas necessidades, e nem sempre eu sei dizer quais são. Porque eu fico muito preocupado com o que eu quero, eu não chego àquilo que eu necessito. A alma precisa de exercícios, assim como o corpo também. Por isso que a gente aprende. E tem muitos educadores cristãos, católicos, que entraram para a história justamente porque valorizavam as disciplinas do corpo, devem ser aplicadas nas disciplinas da alma, do conhecimento, do espírito. Aí você pode pegar todas as dimensões que não são materiais em nós. E as disciplinas da alma precisam ser aplicadas também nas disciplinas do corpo. É a visão integral do ser humano como totalidade. Aí tem aquela célebre frase: corpo são, mente sã. Mas às vezes hoje as pessoas, minha gente, elas estão muito indispostas ao movimento que leva para dentro. Elas estão muito ligadas o tempo todo, conectadas o tempo todo, na necessidade de dar respostas, de dar argumentos, de apresentar resultados. E ela vai desaprendendo de olhar-se. Ela vai desaprendendo o exercício que desde criança nós já aprendemos. Ela vai desaprendendo o que de criança ela aprendeu, que é justamente o olhar para dentro de si. Porque o que faz a diferença é a lei que nós temos no coração, é a nossa capacidade de ser honesto com as pequenas coisas. Não tem aquela frase? Quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a essa pessoa. Eu estou falando dessa religião que nós precisamos praticar nas pequenas coisas. Quando você vai lá acertar o salário com o seu funcionário, e você precisa ser justo com ele, porque ele trabalhou. Quando você não explora o outro, quando você paga o que é justo, por aquilo que foi feito, por aquilo que foi trabalhado, quando você é capaz de olhar para o seu funcionário e não reconhecer nele um ser humano de segunda categoria, mas é um ser humano igual a você. Talvez você tenha tido um pouco mais de oportunidades na vida, ganhou um pouco mais de dinheiro e esteja numa situação satisfatória. Seu funcionário não, mas ele é ser humano igual a você. Não é o fato de você ter dinheiro que o torna melhor que essa pessoa, não. Jesus nos deu exemplos muito claros de como ele era um especialista em olhar para dentro e fazer com que aqueles que passavam pela vida dele também se tornassem adeptos do olhar para dentro. Você sabe que até os ateus se curvam diante da proposta de Jesus? Por quê? Porque ela, antes dela ser sobrenatural, ela é natural. Jesus tem um jeito muito peculiar, muito especial de olhar para o ser humano. E a proposta de Jesus realmente tem o poder de mudar o mundo, sabe por quê? Porque quando a proposta de Jesus é aplicada, a gente fica mais amável, a gente fica mais tolerante, a gente fica mais solidário, a gente fica mais fraterno, a gente fica mais verdadeiro, a gente fica mais justo. E não é isso que o mundo precisa? De gente que verdadeiramente esteja assim, que seja verdadeiro, que seja justo, que seja amável, que seja solidário. Se nós estamos rezando, pedindo a Ele o que a gente quer, e Ele sabe que nós não estamos necessitados daquilo que a gente quer,
Ele não vai nos dar. O milagre não é possível, porque Deus não vai nos tratar de forma imatura. Quando eu insisto em permitir que o outro me apresente o tempo todo o que ele quer, eu posso criar uma criança imatura. Ou melhor, eu posso criar um filho imaturo. E ele vai ter dificuldade de lidar com as suas necessidades. É tão natural para a criança isso. Tanto é que ela é ensimesmada, né? Nós precisamos até puxar um pouco, porque senão ela não sai dela. Ela vive em torno das necessidades dela. Amadurecimento é justamente quando você adquire o equilíbrio. Eu sou capaz de contemplar as minhas necessidades, mas eu também sou capaz de perceber as necessidades dos outros. A criança é aquele ser que não tem capacidade ainda de contemplar as necessidades dos outros, por isso ele é tão egoísta. Mas nós também não podemos viver o extremo de um dia viver a incapacidade de perceber as nossas necessidades. Jesus sobreviveu humanamente ao que de mais cruel o ser humano pode viver. Por quê? Ele era um homem especialista em olhar para dentro. Você pode dizer, mas ele era Deus. Não se esqueça que ele precisou enfrentar humanamente as realidades. O que nos identifica como cristãos é a nossa atitude, é o nosso caráter. É o que São Paulo fala aos Filipenses. É essa capacidade de morrer para tudo aquilo que ofusca a presença de Deus em nós. Então, quer ser concreto com seu cristianismo? Elimine os vícios da sua vida. Quer ser concreto com o Evangelho? Elimine a fofoca da sua vida. Quer ser concreto? Seja mais justo. Quer ser honesto com o seu cristianismo? Para de falar mal dos outros. Utilize as redes sociais para promover o bem, ao invés de espalhar fofoca, isso e aquilo. Quer ser concreto com o seu cristianismo? Esqueça a maledicência, o rancor. Fique mais leve. Essa é a coroa que nós podemos receber. É quando ao final de um dia vivido, você perceber que você escolheu o que de melhor existe na vida. Padre, há 2 meses que eu estou numa depressão profunda, que eu não tenho vontade de sair do meu quarto. E eu perguntei, minha filha, mas qual a razão de tanta dor, de tanto sofrimento? Qual a razão de você se trancar dentro do seu quarto? E ela me disse assim, nós descobrimos, padre, que o meu pai, ele tem poucos meses de vida. O médico nos anunciou que ele está num estado muito avançado de câncer. Escutei e parecia que entre aquela decisão de ficar trancada no quarto e a notícia de que o pai viveria pouco tempo, havia uma contradição. Aí eu perguntei para ela com muita coragem, sem medo de estar desrespeitando o sofrimento dela, sem medo de desconsiderar a depressão que ela estava vivendo, sem medo de desconsiderar aquilo que para ela era doloroso naquela hora. E eu perguntei, minha filha, você fica sabendo que seu pai tem apenas alguns meses de vida. Você escolhe passar esses meses deprimida? Você prefere passar esses poucos meses que o seu pai tem, trancada dentro do seu quarto? Será que você não está fazendo o jogo contrário? Você não tem como modificar esse... Se eu pudesse, eu retiraria o câncer do corpo do seu pai. Eu também não posso. Mas você pode tirar o câncer de você. Esse que você não tem fisicamente, mas que você está permitindo que tome conta da sua alma. Você não tem um câncer detectável em exames, mas você está permitindo que a repercussão da enfermidade do seu pai lhe deixe mais enferma do que ele. Será que você não pensa na possibilidade de viver bem esses últimos tempos ao lado de seu pai, sendo a melhor filha do mundo?
Ou dando a ele, quem sabe, a segurança que ele precisa nessa hora? Seu pai não precisa de uma filha deprimida ao lado dele. Seu pai está precisando de uma filha que o ajude a enfrentar o sofrimento. A mim parece, no mínimo, o egoísmo de sua parte, fechar-se no seu quarto, esquecer do sofrimento da família e acrescentar um a mais. É hora de reagir. Você não tem como mudar o quadro, mas você pode mudar a moldura. Você não tem como modificar a cena final, mas eu tenho certeza que você tem possibilidades de estabelecer agora um jeito diferente de interpretar isso. Ao invés de pensar na sua dor, no seu sofrimento, olha para o seu pai e vai ajudá-lo a viver esta hora. Esteja do lado dele em todos os momentos. E vá viver, vá viajar, vá levar o seu pai para ver o que ele gosta, vá levar o seu pai à medida das possibilidades dele para estar com as pessoas que ele ama. Tire mais tempo da sua vida para estar do lado dele e ao invés de ficar trancada dentro do seu quarto, lamentando de maneira antecipada a morte do seu pai, vá celebrar a vida que ainda resta. Ao invés de ficar antecipando o velório do seu pai, a tristeza que será, que vai vir, que vai ser inevitável, ao invés de ficar antecipando toda essa tragédia, vá descobrir um significado para a vida nesta hora. Ela me olhou assustada, mas parece que acordou. Depois me deu notícias de que aquele susto, de que aquela palavra despertou dentro dela a responsabilidade. Eu tenho poucos dias ao lado do meu pai. Eu vou vivê-los com qualidade. Talvez, minha gente, o que falte para nós seja esse choque. Que nós possamos também descobrir que diante das dificuldades que nós temos, algumas reações ainda são possíveis. O grande problema é quando diante das dificuldades nós não reagimos. Muitas vezes os problemas nos paralisam e a gente não toma nenhuma iniciativa para resolvê-lo. A gente se tranca nos quartos, a gente se tranca na estrofe triste, assim como o poeta coloca na música a tristeza de uma estrofe, uma decepção tão presente nessa estrofe. Eu não tenho amigos, eu estou decepcionado, eu não tenho aonde ir. São frases que justificam qualquer porta trancada. E é fácil a gente se trancar no quarto. É fácil a gente fechar a porta para as soluções. Sabe por quê? Porque enfrentar o desafio das soluções requer esforço de todos nós. Trancar a porta. Fechar-se no egoísmo e dizer eu não estou aqui para ninguém é muito fácil. Agora você abrir a porta, enfrentar a doença do pai, enfrentar o fim, enfrentar as situações que virão de tudo isso, isso dá trabalho. E eu sei que na possibilidade de fecharmos a porta, será muito mais fácil fechar. Nós vamos nos apoiar nesta fechadura e vamos nos esquecer do resto. Mas e aí? Depois que morre, depois que termina. Eu sempre digo, minha gente, que a nossa vida, ela é sempre qualificada a partir de dois sentimentos muito comuns dentro de nós. Ou nós temos saudades boas do que a gente viveu, ou nós temos remorso. São nessas duas vielas que nós vamos, que nós moramos, que nós construímos as nossas casas. Vielas são caminhos estreitos, pois eu digo para você, são caminhos estreitos mesmo. Agora você é que sabe, com a vida que você está vivendo hoje, com aquilo que você está fazendo hoje, é que você descobre se você está construindo saudades ou se você está construindo remorsos. As escolhas que você fez ao longo do dia, hoje, você tem matéria-prima de futuro. Tudo que você escolheu, tudo que você falou, tudo que você viu, tudo que você desejou, tudo que você fez. Isto é matéria-prima que um dia vai virar saudade boa de se lembrar, ou vai virar remorso. A menina, diante da incapacidade de lidar com a morte do pai, ela estava criando futuros remorsos. Porque depois que o pai morresse, certamente ela ia lamentar muito tempo que ela perdeu. Ela ia perder
oportunidades preciosas de estar ao lado dele. Coisas que depois da morte você não tem mais como. Só na eternidade. Mas essa eternidade demora para chegar, porque a nossa vida aqui, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter. E a qualidade da nossa vida na terra depende dessas escolhas que nós fazemos. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O que era o elan vital na filosofia de Bergson? Era justamente aquele elemento da vida que dá a liga, que faz com que eu não perca a vontade de eu não fique desanimado de existir. Porque é pesado viver, gente. Dá um trabalho danado ser quem a gente é. Eu vivo os meus pesos, você vive os seus. E aí, se a gente não tem esse elan vital, a gente vai sucumbir à primeira crítica que ocorrer, primeira situação desagradável que a gente tiver que enfrentar. E é assim que nós vamos reestabelecendo esse elan vital e a gente vai agregando sempre mais valores para que esse elan vital seja sempre sustentador. Viktor Frankl dizia que para alguém dar conta da vida, ela precisa ter um sentido. E esse sentido pode estar localizado em várias situações. Eu posso ter no sentido da minha vida uma meta futura. De repente eu estou estudando e eu quero ser médico. Ser médico é um sentido para eu acordar cedo todos os dias, vencer as dificuldades da faculdade, vencer as lutas que eu preciso estabelecer todos os dias, porque não é fácil a gente alcançar metas. Metas estarão sempre envolvidas em distâncias, estarão sempre perpassadas por dificuldades. Aí eu descubro o assombro da metafísica, eu descubro o elan vital da filosofia de Bergson e eu descubro o sentido da vida de Viktor Frankl. Várias explicações para uma mesma coisa. E na verdade, no momento que a gente está vivendo, a gente nem precisa da compreensão teórica da filosofia. O que a gente precisa mesmo é da coragem para que esta filosofia se encarne na nossa existência. Da mesma maneira como o Verbo de Deus se encarnou no seio de Maria, no ventre de Maria. Eu preciso viver esse mistério da encarnação todos os dias. Eu preciso encarnar em mim todos os sonhos que eu necessito para ser quem eu sou. As metas, os propósitos, aquilo que eu estabeleço. Olha, eu não quero morrer com esses defeitos, então eu estabeleço metas para vencer esses defeitos. E aí eu vou sendo feliz. Compreendendo que felicidade, neste caso, não é um mar de rosas, não são só alegrias, não. Felicidade como sendo aquela sensação boa de você estar lutando como precisa lutar para que as coisas venham a acontecer como você, de alguma maneira, projetou. E ainda que não aconteça totalmente como você projetou, você vai saber lidar com os resultados que são contrários, porque isso é uma questão de sabedoria, é uma questão de maturidade. Só as crianças esperam que a vida seja perfeita. E à medida que elas vão crescendo em maturidade, elas vão descobrindo que não é bem assim. Não é verdade? Não é uma das maiores lutas que nós precisamos viver? Um dos maiores lutos que nós precisamos organizar como pessoas é este. É eu entender que a vida não é como eu gostaria que fosse. Mas eu pego aquilo que é e faço um trabalho comigo para que a minha felicidade seja possível, mesmo quando tudo parece irremediavelmente perdido. Tantos testemunhos, tantas pessoas que nos escreveram e que nos contaram justamente momentos difíceis, ou então que estão enfrentando agora dificuldades, que se a gente não cuida, elas vão se avolumando, elas vão crescendo, e depois fica impossível de superar. Igual goteira, minha gente. Se no seu telhado tem uma goteirinha pequena, conserte logo. Porque essa goteira pode começar a pingar pela parede, no chão, e ela pode causar uma infiltração terrível. Por quê? Uma gota d'água não pode prejudicar uma parede.
Mas uma gota d'água pingando todos os dias, aí sim ela tem poder de destruição. O mesmo acontece na nossa vida, né? De vez em quando a gente vai permitindo que as pequenas gotas do ressentimento, da mágoa, do ódio, do desajuste afetivo, isso vai pingando dentro de nós, até nos nossos relacionamentos, né? Se a gente não corrige todos os dias aquilo que está errado entre nós, a gente corre o risco de depois não ter mais remédio, porque a gente permitiu que a gota fosse minando, fosse impregnando e prejudicando a estrutura. Uma casa terá que ser demolida se ela foi prejudicada na sua estrutura. Se a parede está feia, você entra dentro de uma casa, às vezes está tudo tão sujo, né? Mas se a base, se a estrutura está bem cuidada, não tem problema nenhum. A mesma coisa somos nós. A gente também precisa fazer passar por esse processo de transformação todos os dias, né? De análise, poderíamos usar um termo da psicologia, por que não? Fazer a análise é o quê? É você perceber onde é que está pingando. E o que está pingando. Para que você possa ter uma ação efetiva. Que tenha a possibilidade de modificar, que tenha a possibilidade de transformar aquilo que está lhe incomodando. Porque cá entre nós, a vida é muito boa para que a gente venha perder goteiras, não é verdade? Com coisas ruins. Não. Aquilo que incomoda o coração hoje precisa ser resolvido hoje. Sabe por quê? Porque você merece dormir. Direito seu deitar na sua cama daqui a pouco, ou agora já. E você dormir bem, tranquilo. Por quê? Porque você corrigiu as goteiras que estavam prejudicando a sua paz, a sua saúde afetiva, né? Essa digestão emocional que se a gente não faz todos os dias, começa a fazer muito mal para a gente. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A fé funciona em nós como uma impulsão. Santo Agostinho nos diz ainda, né? Na verdade, a palavra é sempre atual, a palavra do sábio repercute a vida toda e continua sendo atual. Ele dizia que toda a ação de Deus em nós é para nos capacitar, é para nos dar condições de extrair os nossos recursos. Mas essa ação, ela antecede qualquer movimento nosso. Sabe, é como se essa ação de Deus na nossa vida fosse o sopro inaugural. Toda a coragem que eu posso ter como ser humano está ligada à coragem que Deus me dá. Todo o amor que eu posso amar está ligado ao amor e até a minha capacidade de acreditar. Agostinho dizia que a fé é um dom. E é impressionante como esse dom tem o poder de repercutir na nossa. Essa letra dessa música é muito concreta, é muito verdadeira. Nós podemos ir muito além porque acreditamos. É a diferença. Engraçado porque você pode ver na sua experiência, quando você encontra uma pessoa que acredita em Deus verdadeiramente,
Não é essa fé caricata que às vezes as pessoas que estão muito mais ligadas à linguagem, àquilo que se diz do que àquilo que se vive. Porque às vezes nós somos muito vítimas de uma linguagem que não diz absolutamente nada do que a gente vive. Então a gente fala, eu creio em Deus, eu tenho fé, mas na hora que nós precisamos dar testemunho disso, não acontece porque a fé não existe. Ela é apenas verborrágica. Faz parte do nosso vocabulário, a gente diz o tempo todo, mas não faz parte das nossas convicções de fato. Toda vez que você encontra uma pessoa que crê verdadeiramente em Deus, que fez uma experiência positiva de encontrar isso que eu estava dizendo anteriormente, de encontrar a coragem que Ele já deu, o amor que Ele já deu, essa fé, é natural que essa pessoa seja muito diferente de todas as outras. É uma pessoa que vive a dinâmica, faz justamente de nós, essa dinâmica da fé, nos faz buscar aquilo que o nosso esforço pode nos dar e depois que fizemos tudo o que nos foi possível, esperar pelo complemento que só Deus pode realizar por nós. E quando nós falamos de crescimento humano, que é justamente a música, é o que ela propõe, que eu posso ir muito além de tudo, de todos os lugares que eu já fui. Eu gosto de pensar isso dentro de mim. Não é uma viagem que eu faço fora. Eu acho que essa música se refere aos lugares que eu já posso alcançar dentro de mim. Eu posso ir muito além de onde estou. Eu não estou falando de uma geografia. Eu não estou falando dos passos que eu posso dar materialmente pelo mundo. Não. Estou falando de uma busca, de uma viagem interior que eu faço por dentro, né? Porque é interior, é claro. É uma viagem que eu realizo por dentro, não por fora. Eu ainda não cheguei ao melhor. Estou nessa busca. E eu não busco sozinho. Eu busco amparado pela misericórdia divina que me acolhe diariamente, apesar de todos os meus pecados, de todas as minhas fraquezas, de um Deus que não desiste de mim, de um Deus que continua acreditando em todas as possibilidades que eu tenho. Sabe por quê? Ele sabe o que Ele me deu. Ele sabe os favores que já me prestou. Tudo aquilo que ainda está adormecido em mim e que a própria dinâmica de crer nele vai me fazer perceber. É interessante porque quando nós vivemos essa fé, quando nós estamos impulsionados por essa fé, nós somos surpreendidos o tempo todo. Eu olho para a minha vida, né? Aqui expressa nesse livro, na biografia que o Rodrigo escreveu, talvez você tenha tido a oportunidade de ler. Toda vez que eu olho para a minha história, eu vejo o que Deus me permitiu viver, não de fora, volto a dizer, é aquilo que eu vivi por dentro. Tudo aquilo que eu pude experimentar, todos os tesouros que eu consegui chegar em mim, foi porque eu estava auxiliado. Foi Deus que me conduziu. Foi Ele que me levou nos momentos das minhas dores, das minhas angústias, das minhas ansiedades. E essa viagem sempre me faz chegar ao que eu tenho de melhor. E não é diferente com você. Se você quiser olhar-se à luz dessa fé, você também vai identificar o itinerário por onde Deus te levou. Aquele momento em que Ele segurou você, que sozinho você não teria tido condições de superar. É mesmo nas suas alegrias, para que elas pudessem ser fecundas, para que elas não ficassem banais. Deus é que dá sentido a tudo, até a nossa alegria. Uma alegria sem Deus, ela não produz fruto em nós. Ela é vazia, ela é exterior, ela é para fora. Mas até quando nós nos alegramos em Deus, é diferente. É por isso que eu digo para você que quando você observa uma pessoa que vive verdadeiramente a dinâmica da fé,
você está diante de alguém que testemunha naturalmente Deus na história. Não precisa nem fazer muito, precisa fazer pregação. A vida da pessoa já é um lugar de aprendizado para nós. A gente olha para ela e a gente percebe que ali a fé já deixou os seus frutos. Mas o que é interessante é pensar que a pessoa fez o seu dever de casa para que essa fé deixasse e plantasse o seu. São Paulo tem um trecho, numa das suas cartas, em que ele compara o exercício da fé à vida do atleta. Olha que interessante quando ele diz isso. Ele, na verdade, Paulo tem um esforço de escrever sempre de maneira que as pessoas entendam a teologia que ele está. A teologia, a vida moral, ele está preocupado com o bem viver. Então, ele vai usar de todos os exemplos que ele puder para que as pessoas sejam capazes de compreender qual é a proposta de Jesus. Qual ele se tornou um legítimo propagador. Ele diz assim: acaso não sabeis que no estádio todos correm, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se impõe todo tipo de disciplina. Eles assim procedem para conseguirem uma coroa corruptível. Quanto a nós, que buscamos uma coroa incorruptível, nosso esforço deve ser ainda maior. Por isso, eu corro, não como as tontas, eu luto, não como quem golpeia o ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo para não acontecer que, depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo seja reprovado. Interessante isso, né?